Edwin era fazendeiro na mesma região e dividia o trabalho com a família há um bom tempo. É muito comum as famílias continuarem trabalhando num determinado pedaço de terra por muitas gerações. Eu tive a oportunidade de conversar com o Edwin algumas vezes e achei ele um cara bem simpático e direto. Um típico fazendeiro de Saskatchewan. Ele notou um objeto brilhante não muito longe, nos arredores da fazenda. Algo brilhando com o sol. Ah, minha nossa. Que diabo você está aprontando aí? A primeira coisa que ele pensou foi que era o vizinho que gostava de pregar peças nele. Aí foi lá ver o que era, pensando, tá, o que ele fez desta vez? Ai, ai. Mas quando se aproximou, ele viu um objeto girando. Ele viu um objeto de metal girando a toda velocidade. Ele descreveu a coisa como um objeto metálico. O material parecia metal escovado. Era bem liso, sem muitas irregularidades, e estava girando no ar. O que deixou ele bem confuso, porque com certeza não era nenhum objeto camuflado, nem nada que ele conhecesse. Ele conta que viu uma espécie de cano ou haste saindo. Um tipo de sonda saindo do objeto. Basicamente parecia que estava examinando a área pantanosa. Ele estava completamente confuso. O que é isso? É real? Será que eu estou imaginando coisas? O que eu faço? Aí ele se deu conta de que estava sozinho. Não tinha ninguém por perto. Estava isolado. Começou a ficar com medo, nervoso. Queria sair correndo, fugir. Ele subiu no trator, mas não conseguiu ligar. Parecia um filme antigo de ficção científica. Ele girava a chave na ignição, mas nada acontecia. Não sabia o que estava acontecendo. Era por causa do objeto ou era o medo dele? É bem curioso. Em alguns casos, os OVNIs entram em contato com a água. Eles entram na água ou então tem um reservatório, um pântano ou algo do tipo que parece que atrai o OVNI. O objeto pairando sobre a água levanta voo. E é aí que Edwin vê uma cena ainda mais espetacular. Ele viu mais 4 objetos iguais, todos girando em alta velocidade. O que é isso? Ver 5 OVNIs de uma vez só é muito impressionante. Os objetos pareciam bolas de cabeça para baixo, cortadas no meio, formando uma barra. Tinham cerca de 1,5 metro de altura, 3,5 metros de diâmetro. Não emitiam nenhuma luz, não faziam nenhum barulho alto. Não existe nenhum mecanismo de propulsão tão silencioso assim. Este caso é muito interessante porque aconteceu durante o dia e os objetos ainda estavam bem perto.
De repente, um dos OVNIs subiu depois de liberar uma espécie de gás ou fumaça. Os 4 outros objetos começam a vibrar. Aí os outros também subiram bem rápido. Aquilo até parecia uma operação militar. Os 5 objetos estavam a uns 60 metros de altura e ficaram parados lá durante 1 ou 2 minutos. Edwin também continua parado, impressionado com o que estava vendo. De repente, todos os objetos desapareceram em questão de segundos. Ele não sabia o que era aquilo, não sabia o que pensar. Pela descrição, não era um drone. Esse episódio aconteceu nos anos 70 e naquela época não existia nenhum tipo de drone que pudesse explicar aqueles objetos. De repente, Edwin vê algo mais à frente. Edwin foi caminhando até a área que os objetos tinham sobrevoado. Ele viu que a plantação estava amassada e revolvida. Quase todas as áreas que ele viu tinham o mesmo tamanho e diâmetro. Se tivesse sido um tipo de aeronave comum que a gente conhece, uma aeronave capaz de fazer isso teria que ter a força de propulsão de um foguete e as plantas embaixo teriam sido carbonizadas. Não tinha sinal de queimadura. Os únicos vestígios eram as marcas de movimento que o objeto tinha causado na plantação. O mais interessante nesse caso é que pode ter sido o primeiro exemplo do que conhecemos hoje como círculos nas plantações. Na maioria dos casos, o fazendeiro acorda de manhã e se depara com círculos elaborados e intrincados nas plantações. Neste caso específico, temos uma testemunha que fica cara a cara com os OVNIs, enquanto os círculos vão sendo feitos. Foi como se certas áreas da plantação tivessem sido amassadas. Mas temos que tomar cuidado porque a maioria desses círculos são considerados trotes hoje em dia. Mas neste caso, temos uma testemunha que viu os objetos revolvendo as plantações em determinadas áreas. Nos casos de círculos nas plantações, ninguém nunca vê os objetos. Os círculos se tornam importantes na investigação que se segue. Quando a Polícia Montada do Canadá examina o local, não encontra nenhuma evidência de que os desenhos teriam sido feitos pelo homem. 2 dias depois do avistamento, Edwin Fear encontra um 6º círculo próximo aos 5 anteriores. 2 semanas depois, aparece o 7º. Dentro de poucas semanas, são registrados 15 casos de círculos em 7 locais diferentes na província de Saskatchewan. A Polícia Montada do Canadá envia amostras ao Centro de Pesquisa do Canadá, que afirma que os círculos seriam anéis de fadas, marcas circulares, feitas por fungos que vão matando as plantas. Mas muitos especialistas rejeitam essa teoria. Os anéis de fada raramente têm um tamanho uniforme. E embora deixem marcas na vegetação, não há provas de que possam fazer círculos em sentido horário.